Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus a todos. É sempre um prazer imenso interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estou aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Hoje nós iremos ler a palavra do Senhor que está na carta de Paulo aos Filipenses, que é uma das suas cartas da prisão, das suas prisões. Filipenses capítulo 4, do versículo 10 até o versículo 13, que diz: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E o versículo 13 diz: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amados irmãos e irmãs, precisamos saber, como eu já disse em vídeos anteriores, que um texto sem contexto é um pretexto para uma heresia. E não podemos jamais isolar um versículo para defender uma doutrina ou uma suposta doutrina sem ver todo o seu contexto, sem ver as passagens anteriores e as passagens posteriores. Mas vamos fazer aqui uma breve reflexão à medida em que o tempo permite, para que os irmãos possam entender. Então, muitos teólogos da teologia da falsa prosperidade, também como é conhecida em muitas igrejas aí, a teologia da prosperidade, têm pegado essa passagem de Filipenses 4:13 para dizer que o fiel tem direito, tem direito a ser rico, a ter prosperidade financeira, porque Deus abençoa financeiramente, e Deus abençoa materialmente. Então eles pegam essa passagem de Filipenses 4:13 que diz: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas se formos analisar, vejo que Paulo diz no versículo 12, precisamos ver isso: sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. Entendamos o texto. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí o versículo 13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, o versículo 13 explica os textos anteriores, explica os versículos anteriores. Ou seja, que em todas as circunstâncias, nas tribulações, na fome, na fartura, na alegria, na tristeza, em todas as circunstâncias, Paulo está com Cristo. E Cristo, se Cristo está na vida dele, nada lhe falta, porque Deus é tudo com ele. Então, nós vemos aqui de maneira clara. Então, quando ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele quer dizer que enfrenta todas essas situações, ou seja, com Deus na sua guia, com Deus, com a presença de Deus constante na sua vida. Então, meus amados e minhas amadas irmãs, então não devemos isolar o texto para estabelecer uma doutrina sem levarmos em conta todo o contexto, sem entendermos aquilo que o agiógrafo quis falar. Então, como vemos, meus amados irmãos e irmãs, a igreja de Filipenses, foi uma das comunidades fundadas pelo apóstolo Paulo. Ela
uma igreja onde nós não encontramos muita repreensão, né? Então, como se analisarmos, quando lemos a carta aos Filipenses, nós percebemos mais elogios, né, do apóstolo Paulo do que até mesmo repreensão. E vemos que essa igreja se uniu à missão evangelística do apóstolo Paulo, à missão missionária de Paulo, né? Então, nós podemos ver aqui, é uma igreja que nós podemos ver que tinha bispos e diáconos. A igreja de Filipos, ela foi fundada por volta do ano 51, né? Mais ou menos por volta do ano 51. Né? E Paulo escreveu a carta aos Filipenses por volta do ano 61. Então, nós podemos ver aqui uma igreja já madura na fé, uma igreja já fortalecida no Senhor. Então, quando vemos aqui, nós percebemos que Paulo elogia, né, essa comunidade, né, a congregação de Filipos, né, e nós podemos ver aqui, de uma certa forma, que a igreja de Filipe já era uma igreja que acompanhava Paulo, né, nas suas tribulações, nos seus sofrimentos, em tudo aquilo que ele estava passando. Então, meus amados irmãos e irmãs, que Deus possa instruir a todos vocês com estas verdades bíblicas, e lembrando aos irmãos que não devemos pegar uma passagem e isolarmos. Então, temos que entender todo o contexto, porque, como eu já dizia em vídeos anteriores, que um texto sem contexto é um pretexto para uma heresia. Lembrando que o verdadeiro intérprete da Escritura deve dizer aquilo que a Escritura realmente diz e não supor que ela diga o que ela não diz. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.